noite, minha gente. Eu sou a Fernanda Piacentini, esse é o The Exposed Brasil. Sexta-feira de Halloween, eu tô aqui. Deixei um vídeo gravado para vocês, como eu prometi essa semana, que começou polêmica, né? Sobre o caso do Daniel Mastral, ou Marcelo Agostinho Ferreira. Para quem não sabe, o Daniel Mastral, ele era investigado isso eu trouxe aqui, né? Com exclusividade nesse canal, que rolava um inquérito e que o Marcelo estava prestes a ser chamado para depor, onde ele era investigado pela suposta morte da esposa dele, em circunstâncias escusas, digamos assim, né? Ele era investigado pelo assassinato dela ou suicídio induzido da Cíntia Lott, conhecida como Isabela Mastral. E também rolava um inquérito, não rolava, rola um inquérito, mesmo com ele morto, mas daí a gente chama uma hora um advogado para explicar isso para gente, sobre tráfico de drogas, porque o Marcelo, ele, apesar da Cíntia ser médica, ele conseguia medicamentos para ela através de uma terceira pessoa e sem receita. Ela era médica, mas ela não fornecia as receitas para os próprios medicamentos. Eu não sei se isso não pode, ou de fato ela não queria tomar esses remédios sempre. O fato é que ele é investigado ainda junto com uma moça chamada X, que eu não vou colocar o nome aqui porque o processo está em segredo de justiça, por tráfico de drogas relacionadas a essas substâncias que a Cíntia ingeria, tá? Então, o que acontece? Chegou para mim anteontem, uma outra parte, né, desse inquérito, um pedido da viúva do Mastral agora, depois da Cíntia ele se casou com outra pessoa, a Daiane West, e a Daiane West pediu no processo para que entre em sigilo de justiça. Por que ela pediu isso? Ela pediu exatamente no momento em que a polícia pede a quebra do sigilo telefônico do Marcelo. Então, agora vão ser expostos no processo as mensagens trocadas com Marcelo, de várias pessoas, áudios trocados por Marcelo. Então, vocês imaginam quanta coisa que não pode vir à tona daí. A Daiane tá com receio de alguma coisa. Então, ela entrou correndo e pediu na justiça para que seja colocado o sigilo de justiça nesse processo. Eu vou trazer aqui para vocês um pedacinho. Então, aí a gente tem partes do processo, tá? Do Marcelo, onde... Vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui eu não consigo ler, desculpa que eu estou com um pouco de alergia, como eu falei ontem. Eu vou ler por aqui, que é mais fácil para mim, tá? Aí tá muito pequenininho. Aí é onde a Daiane, exatamente esse aí, a Daiane, portadora da carteira de identidade, tal, pede através da advogada dela, no inquérito inclui o Marcelo, inclui italiano, desculpa, no qual o Marcelo é investigado pelo tráfico de drogas relacionados a substâncias que a Cíntia consumia, seja posto em sigilo de justiça. A Daiane Kelly West, né? Aí fala ali os dados dela, onde ela mora ainda lá no condomínio de classe alta, para quem tá perguntando e curioso, ela ainda mora lá. Venho, por meio desta, requerer que referido inquérito policial tramite em sigilo, posto tratar-se de quebra de sigilo do conteúdo do celular do seu esposo, Marcelo Agostinho Ferreira, conforme certidão de inventariante e certidão de casamento anexa. Há vários youtubers e influencers acompanhando tudo que envolve o averiguado falecido Marcelo. Temendo que as informações deste inquérito sejam divulgadas na mídia ou redes sociais, adicionalmente, esta patrona requer habilitação no presente inquérito policial para acompanhar a referida investigação. Então, a advogada da DAI, que acho que é a inventariante do processo, o Marcelo não deixou acesso à DAI de nada dele. Ele tirou a própria vida e deixou a esposa sem acesso a nada. Nós trouxemos aqui, contamos a história do casal, contamos a história do Mastral, falamos muito sobre isso, tem uma playlist dedicada a caso Mastral, Daniel Mastral, algo assim que vocês podem assistir, é bem gostoso de assistir, inclusive, e a gente explica tudo isso. E a Daiane, ela tá querendo preservar a memória do marido, e, né, a gente tinha uma
personalidade duvidosa, inclusive juridicamente aí a gente está vendo que era investigado por um homicídio, suposto homicídio, ou suicídio induzido. E ela não quer que vaze, a gente trouxe também à tona a questão das brigas entre eles, então ela está bem preocupada que esse conteúdo possa vir à tona desse celular bomba e caia, né, nas mãos das pessoas que trabalham aqui com a plataforma, especialmente no YouTube. Então ela está desesperada, morrendo de medo que este celular que vai ser periciado, mensagens comprometedoras vão ser expostas nesse inquérito, no processo, enfim. Ela está com medo do que possa sair dali, ou ela deve saber muita coisa que vai sair dali. Então a Daiane está pedindo aí sigilo, pedindo para a justiça, através da sua advogada, que ela está constituindo essa advogada para que tenha acesso aos autos e já colocando esse pedido de antemão, a Daiane, tá? Então aí a gente vê, tirei os nomes, as coisas, e vocês podem ver vocês mesmos aí nessa parte do inquérito que vazou para a gente ontem. Aí aqui está dizendo que sirvam-me do presente para encaminhar em anexo decisão para conhecimento e providências, por gentileza, autorizando acesso ao aparelho celular da investigação. Eles querem também o acesso a esse aparelho celular. Aí que tem mais uma decisão, então a gente não vai mais poder ter acesso a esse processo, a esse inquérito, se o juiz colocar de fato em segredo de justiça. Eu acho que não deveria colocar, porque era uma pessoa pública, era um influenciador, o inquérito e o processo já foram publicizados, então eu acho assim uma bobagem muito grande colocar em segredo de justiça dentro desse inquérito, até porque coisas assim muito sensíveis a gente não vaza, obviamente, porque ninguém quer levar processo à toa. A gente vaza aquilo que sabe que não vai levar processo, ou se alguém quiser processar, a justiça tem poucas chances de ganhar, né? Vai gastar dinheiro à toa com advogado. Então a gente tenta se munir disso aí. Então aqui está pedindo, ó, a juíza de direito, o juiz Fábio Calheiro de Nascimento, cuida-se da representação do Ministério Público para afastamento do sigilo do conteúdo de telefone celular do falecido Marcelo, que foi apreendido, a fim de que a Polícia Civil tenha condição de verificar se ele comprava medicamentos de uma pessoa de forma ilícita, e isso pode ser contribuído para a morte de sua esposa Cíntia. Compreendo que a medida se justifica porque é o único modo de descobrir se há mesmo uma pessoa negociando medicamentos dessa maneira. Autorizo o acesso da Polícia Civil ao referido aparelho com essa finalidade, ciência ao Ministério Público da Polícia Civil, intime-se. Então aí é a polícia pedindo acesso ao juiz, tá bom, gente? Desculpa mais uma vez a minha cara de crise alérgica. Aí aqui, a gente vai passando aí, deixa eu ver em qual página que eu quero colocar. Aí, ó. Não sei se é esse não, mas enfim, o que eu vou ler aqui é a parte em que a polícia resolve instaurar inquérito policial para justa e cabal apuração dos fatos e de eventual delito de tráfico de drogas, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias correlatas ou cometidas em concurso. Chegou ao meu conhecimento, no curso da investigação do inquérito policial, número tal, processo tal, que apura delito de homicídio, de que essa mulher venderia medicamentos controlados sem receita médica para a pessoa de Marcelo Agostinho Ferreira. Devidamente registrado, deverá o senhor escrivão de polícia, a quem o feito seja distribuído, adotar as seguintes providências. Então, gente, mais uma vez aqui a gente está vendo que o Marcelo era investigado por homicídio. Então, se algum canal, como aconteceu outro dia, da dona Bonfilho, vier falar que isso tudo é mentira, que isso não existe, os senhores têm que cobrar porque ela está mentindo. Né? Por que ela está mentindo, segurando essa mentira para o público dela? Porque ela está fazendo isso. Né? Óbvio que está aqui dizendo. Então, devidamente registrada, deverá o senhor escrivão de polícia, a quem o feito seja distribuído, adotar as seguintes providências. E aqui, ó, vai mostrando, deixa eu deixar passando aí, então, que eu não estou lendo aí, porque aí eu não consigo ler mesmo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, chegando ao meu conhecimento através de boletim de ocorrência, oriundo do plantão policial da Delegacia de Polícia do município de Barueri, que no dia 30 de maio, próximo passado, Marcelo Agostinho Ferreira registrar a ocorrência noticiando que sua esposa, Cíntia Lotte, isso aqui na época do falecimento dela, que foi em 2021, eu acho, tá? 2021. Registra a ocorrência noticiando que sua esposa, Cíntia Rosa Lotte Ferreira,
apresentava diversos problemas de saúde, dentre eles depressão, comportamento bipolar, borderline e outros, pelos quais lhes eram administrados diversos fármacos. Então ele já chega se justificando, dizendo que ela tinha tudo isso, preparando o terreno ali. Na data acima mencionada, ela relatou ter tomado alguns comprimidos para dormir, sendo que ficara o período monitorando seus sinais vitais, constatando não estar ela passando bem. Solicitou ambulância, que a socorreu junto ao Hospital Albert Einstein, está dizendo, onde receber atendimento médico. Contudo, com seu estado evoluiu a óbito, em circunstâncias a serem devidamente esclarecidas. Quando que, na verdade, gente, quando o SAMU chegou lá, ela já estava morta, tá? Essa é a conversa do Marcelo. Então, a gente viu no inquérito que ela já estava sem vida. O próprio médico socorrista disseram, ela não tinha mais vida. Então, o Marcelo sempre mentiu publicamente. O Daniel Mastrauri sempre mentiu sobre isso, tá? Na data acima mencionada, ela relatou-lhe ter tomado alguns comprimidos para dormir. Segundo o Marcelo, ele está dizendo para a polícia aqui que a Cíntia falou para ele que tinha tomado remédio para dormir, sendo que ficaram o período monitorando seus sinais vitais. Ele teria ficado monitorando os sinais vitais dela. E constatando não estar ela passando bem. Nossa, que português estranho. Solicitou a ambulância que a socorreu junto ao Albert Einstein, onde receber atendimento médico. Contudo, seu estado evoluiu a óbito, em circunstâncias a serem devidamente esclarecidas. Para acabar a elucidação dos fatos, dou por instaurado o competente inquérito policial, determinando ao senhor escrivão de polícia do meu cargo que tome as seguintes providências: junte os autos aos boletins de ocorrência versando sobre os fatos de mais peças que o acompanham. Notifique-se Marcelo Agostinho Ferreira de comparecer nesta, prestar esclarecimentos, apresentar cópia do atestado de óbito. Aí vem aqui o relatório final, tá? Da polícia para o juiz de direito. O presente procedimento penal inaugurado através da portaria tal, visando a apuração das circunstâncias e autoria do delito noticiado nas folhas 3 seguinte, teve gênese porque, em 30 de maio de 2021, Marcelo Agostinho Ferreira registrara a ocorrência noticiando o falecimento de sua esposa Cíntia Rosa Lotte Ferreira, esclarecendo que ela era acometida de depressão, comportamento bipolar e borderline, esclarecendo que a doença se agravara após o falecimento do filho em 2018. Tá. Na data do registro da ocorrência, a esposa informou que tomara alguns comprimidos para dormir e foi se deitar, ao que passou a monitorar seus sinais de vida. E ao perceber que sua oxigenação estava baixa, acionou uma ambulância que ali compareceu e a socorreu junto ao Hospital Albert Einstein, local onde foram realizadas manobras de reanimação. Contudo, tentativas infrutíferas, eis que ela pereceu daquele nosocômio. Na verdade, o Marcelo disse isso, mas ela já estava morta, segundo os socorristas do SAMU, ela estava morta em casa, então ele inventou essa história. Acostado aos autos está o laudo necroscópico, oriundo do Instituto Médico Legal, onde os senhores espertos concluíram: ante o observado e acima exposto, de acordo com as informações que possuo no momento deste laudo, documentos, documentações e com os achados macroscópicos da necrópsia realizada por mim, concluo que examinei um corpo em estado real de morte, cujas características antropométricas já foram descritas e cuja morte foi em decorrência de infarto agudo do miocárdio por ação de agente biodinâmico. Também acostado está o laudo de suicídio-morte suspeita, oriundo do Instituto de Criminalística elaborado no local onde a vítima residia, minuciosamente relatado e ilustrado com fotos, onde os senhores espertos concluíram: devido à alteração do local dos fatos, mesmo apesar do encontro de grandes quantidades de medicamentos que podem levar à morte em suas superdosagens quando combinados, não foi possível esclarecer com segurança se tratar de um suicídio com auxílio ou mesmo de um homicídio. Não foram encontrados bilhetes com teor de despedida e itens como copos próximos para a ingestão dos medicamentos. Sendo assim, necessária também a análise minuciosa dos achados médico-legais, juntamente com aqueles advindos da investigação policial, consequentemente, de outras modalidades de prova. Marcelo Agostinho Ferreira, em suas declarações, relatou que fora casado com a vítima, de cuja união restou um filho. Ocorreu em novembro de 2013 e a esposa fora diagnosticada com transtornos, aquele conta tudo de novo. Em maio de 2018, seu filho Micael, até então com 16 anos de idade, fora diagnosticado também com depressão e naquele mesmo ano, em dezembro, ele cometeu aí contra sua própria vida. E sua esposa, ao saber do ocorrido, teve uma piora em seu quadro psiquiátrico, pois passou a se culpar pela morte do filho, pois que dizia que ele herdara a genética ruim dela, se referindo à doença da depressão. E devido ao falecimento do filho, seu quadro fora se agravando.
não queria mais sair de casa, que estava muito difícil suportar a tristeza devido à perda do filho. Relatou ainda Marcelo que a esposa, devido aos seus tratamentos, fazia ingestão de muitos medicamentos e na noite de 29 de maio para o dia 30, passou a noite assistindo filmes e por volta lá ele vai contando tudo essa historinha de novo para a polícia. A polícia traz aqui o que ele narrou, que agora inicia essa investigação, né? Ocorre que por volta das 15 horas observou e lá ele fala de novo. O derradeiro esclareceu ter certeza de que a esposa não atentara contra a própria vida, esclarecendo que o genitor de sua esposa falecera em decorrência do infarto e faleceu dormindo. E apesar de ser médica, sua esposa nunca averiguara se havia herdado o problema cardíaco do pai, encerrando sua fala por esclarecer não ser médico, mas fora casado com uma médica e aprendeu a examinar com ela os sinais vitais. Carreado aos autos está a cópia repográfica da certidão de óbito em nome de Cíntia, vítima nesses autos. Isto posto, entendo nada mais a ver a tratar, dou por relato presente inquisitório, razão pela qual encaminho feita a honrosa apreciação, enfim. E essa é a situação, tá? Aí, o Ministério Público de São Paulo manda para o juiz a denúncia, ele acolhe da polícia, dá legitimidade, e abre um presente inquérito agora no Ministério Público para apurar as circunstâncias da morte da Cíntia, que deu entrada no hospital da Avenida Juruá, 706, em Barueri. Marcelo, marido da vítima, contou que ela sofria disso, e aí ele pede para que o Ministério Público pede para que seja investigada a situação da morte da Cíntia. Enfim, foram encontradas diversas substâncias dentro no sangue da Cíntia, álcool não foi detectado, drogas de abuso também não foram encontradas, foi encontrado midazolam, oxicodona, prometazina, anfetamina, morfina, gente, clonazepam e sertralina, detectado tudo isso. Quem que toma tudo isso aí sim sozinha do nada? É muito complicado. Nossa, eu tô com muita alergia mesmo, desculpa. Então, o processo que apurava a morte da Cíntia Lott, ele foi arquivado porque a pessoa investigada morreu, né? Então, a legislação é que a pessoa morreu, não tem mais o que fazer. Agora, o de tráfico, não, continuará a ser investigado, porque tem uma pessoa que participava disso que está viva, né? Que é a moça. Então, por conta disso, precisam abrir aí o sigilo telefônico do Mastral. Dentro desse telefone, parece que tem coisas que a viúva tem medo que nós aqui tenhamos acesso a. Se a gente já tinha um pé atrás com a Daiane, agora a gente tem mais pés atrás com a Daiane, tá? E é isso, gente. Então, pode ser que a polícia acate, aí o juiz acate o pedido, né? Na verdade, o juiz acate o pedido da Daiane West, a viúva do Mastral, e coloque sigilo de justiça no inquérito e nós não possamos mais ter acesso a ele. Então, eu não sei se o juiz vai ou não acatar isso, mas pode ser que sim, tá? Então, é isso. Bizarro, né? Estranho, mas é isso. Então, hoje foi o vídeo rapidinho para dar a notícia, não tem mais o que ficar elucubrando sobre um assunto desse, é apenas dar a notícia, né? Sexta-feira também não é certo que temos lives, então às vezes sim, quarta e sexta, às vezes não, tá? Nossas lives são sempre segundas, terças e quintas, às 20 horas. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas, se Deus permitir. E, gente, o livro do caso Mastral, O Anjo da Morte, escrito por mim, pela Thaís Avarese e pelo Dr. Mariel Marra junto, tá? Um livrão, já está em pré-venda no meu site, fernandapiacentini.com. Fernanda Piacentini, meu nome tá aí, .com. Você pode comprar, os exemplares são limitados ao impresso, se você quer ter um impresso desse livro, que depois não vai ter mais, corra e compre na pré-venda. E para ajudar a gente também, tá? Comprar na pré-venda ajuda que a gente consiga produzir esse material. Revisão de conteúdo, diagramação, capa ainda provisória, tá? Então, é importante, por isso que a gente faz livros físicos, para poder financiar o projeto, tá? Depois a gente coloca em e-book também. Então, é isso, tá? Em fernandapiacentini.com o livro, vocês podem ir até lá e comprar, tá? Ele vai ser enviado a partir do começo de março, tá? Então, ele vai ser enviado a partir do começo de março. Quando vocês entram na plataforma, tá dizendo ali, enviado em 3, 4 dias, porque o correio não participa ali, é desconfigurada essa situação dentro dos sites, mas no título tá bem grande, que será enviado a partir de março, tá bom? Então, é uma pré-venda. Eu conto com o apoio de vocês aí também, quem gosta do caso, é um livro bem legal, tá?
Gente, é isso. Fiquem com Deus e até um final de semana maravilhoso para vocês. Divirtam-se muito com moderação e até segunda-feira, se Ele me permitir estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada.